É isso aí, rapaziada. Mais um aulão de revisão para a ESA e para a SpaceX. Assunto de hoje, trigonometria. Um assunto extremamente importante. Todo ano cai questão de trigonometria, seja na ESA, seja na SpaceX ou em qualquer concurso que tu for fazer. Se tu for fazer concurso para coveiro no estado do Amapá, vai ter lá uma questão de trigonometria. Então preste atenção na aula de hoje, que a ideia é ser o mais objetivo, o mais claro, o mais rápido possível para, nesse curto intervalo de tempo, na nossa reta final, passar todas as informações importantes e necessárias para que você consiga alcançar aí a tua aprovação, beleza? Então a ideia de hoje vai ser resolver 10 exercícios que abordam as principais ideias que estão caindo nos últimos anos. Show de bola? Preste atenção, deixa teu like, teu comentário, compartilha com algum amigo teu para também se bisurar junto com você. Então vamos com tudo. Olha só, primeiro exercício, sem enrolação, direto ao ponto, no que interessa. Questão da ESA 2022. Tem um texto gigantesco aí, se você quiser depois você lê, mas a questão, ela pede uma coisa muito simples. Ela fala o seguinte, ela dá um triângulo retângulo, fala que um lado, um cateto vale 50, o outro é o que eu quero descobrir e dá um ângulo de 60 graus. Opa, calma aí, eu tenho lado e ângulo, como é que eu consigo relacionar isso? De uma maneira trigonométrica, com alguma relação trigonométrica. Que relação seria essa? Seno, cosseno ou tangente? Você lembra lá? Vamos relembrar aqui no começo? O que é o nosso seno? Quando a gente pega aqui um triângulo retângulo e nós pegamos um ângulo, vamos falar que aqui a nossa hipotenusa equivale x, aqui vale a e aqui vale b. Show de bola? Quem é o seno do ângulo? Ah, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente também é conhecida como seno sobre o cosseno. Então fala para mim, qual relação trigonométrica é bisurada eu usar aqui para descobrir o valor de H? Bom, se você observar, eu tenho o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Ah, então o cateto oposto sobre o cateto adjacente é igual a tangente do ângulo, nesse caso a tangente de 60 graus. E você tem que lembra dos ângulos famosos, 30, 45 e 60? A relação trigonométrica de seno, cosseno e tangente. A gente sabe que a tangente de 60, decoradamente, é a raiz de 3. Ah, então quer dizer que o meu H é igual a 50 vezes raiz de 3. Quem é a raiz de 3? O enunciado falou que é 1,7. Ah, então isso aqui é 50 vezes 1,7. Fazendo essa continha dá 85 metros. Consequentemente, nosso gabarito letra D. Beleza, questão da ESA 2022, cara. Questão direta de aplicação do conceito mais primitivo ali de trigonometria, uma relação de seno, cosseno ou tangente. Você observava que o mais bisurado era usar uma relação de tangente. Uma questão que facilmente sairia aí, sei lá, em 15 segundos. E por que é importante tu fazer esse tipo de questão muito rápido? Para ganhar tempo naquelas questões que são mais difíceis e que exigem que você pense um pouco mais. Beleza? Olha só agora, cara, o nosso próximo exercício. Um exercício que facilmente cairia, por exemplo, numa prova da SpaceX. Eu acredito que esse exercício tem muita cara de cair na prova da SpaceX. Mas caiu no CFO-CBMERG em 2024. Em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 39, a tangente de um dos ângulos agudos é 5 sobre 12. A soma das medidas dos catetos é igual a... Então, cara, primeira coisa, desenha o que o problema está falando para você. Um bom desenho ajuda demais na resolução. Então vamos desenhar aí. Ele fala o seguinte, eu tenho um triângulo retângulo, cuja a hipotenusa, o que é hipotenusa? É o lado contrário ao ângulo de 90 graus. É o lado contrário ao ângulo de 90 graus. A minha hipotenusa mede 39. Beleza. E ele fala que a tangente de um dos ângulos agudos é 5 sobre 12. Então eu vou falar que um cateto vale A, o outro cateto vale B, que são valores que eu não sei, e eu tenho aqui um ângulo θ. Beleza? E aí, cara, a parada é o seguinte, ele fala que a tangente do ângulo é 5 sobre 12. Quem é a tangente do ângulo? A tangente do ângulo é A sobre B. Show de bola. E ele falou que isso aqui é igual a 5 sobre 12. Beleza? Tranquilo ou não? Safo, né? Ah, mas olha só que interessante, cara. Você concorda comigo que se A sobre B é igual a 5 sobre 12, eu tenho já uma relação entre A e B? Eu posso falar que A é igual a 5
sobre 12 vezes b. É ou não é? Só que olha para o triângulo retângulo. Eu não posso falar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Tu lembra disso daí? Em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Ah, então quer dizer que 39 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa, então eu tenho mais uma relação entre A e B. Então vamos lá, eu tenho uma equação que é A é igual a 5 sobre 12 vezes B, e uma outra que é A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 39 ao quadrado. Sim ou não? Se eu tenho duas equações em duas incógnitas, esse sistema ele é possível e determinado. Tu lembra disso daí? Então, o que eu posso fazer? Substituir a equação de cima na equação de baixo. Então, no lugar de A, eu vou colocar 5 sobre 12 vezes B. Então, ó, 5 sobre 12 vezes B, tudo isso aqui ao quadrado, mais B ao quadrado é igual a 39 ao quadrado. Vamos melhorar essa continha? 5 ao quadrado, 25B ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, mais B ao quadrado é igual a 39 ao quadrado. Colocando B em evidência, B ao quadrado, melhor dizendo, em evidência, a gente fica com 25 mais 144 sobre 144, já vou passar para o outro lado multiplicando. É igual a 144 vezes 39 ao quadrado. 144 mais 25, 169. Ah, então B ao quadrado, que multiplica 169, é igual a 144, que é 12 ao quadrado, vezes 39 ao quadrado. Quando você tirar a raiz quadrada, você vai falar que o nosso B é igual a 12 vezes 39 dividido, já vou passar os 169 lá para baixo dividindo. Quem é a raiz de 169? 13. Ah, cara, mas quando eu tiro a raiz quadrada não é mais ou menos? Então não seria mais isso ou menos isso? Sim, só que não existe lado negativo. Então a solução negativa a gente descarta. Então fica só com o B positivo. Show de bola? Então o 13 corta com 39, sobra 3. Qual é o valor de B? Ah, B vale 36. Show de bola? Se B vale 36, qual é o valor de A? Ah, eu sei que A é igual a 5 sobre 12 vezes 36. O 12 cancela com 36, sobra 3. Ah, então o meu A é igual a 15. Só que o que eu quero? Eu quero a soma dos catetos. Eu quero A mais B. Quem é A mais B? Fala para mim. 36 mais 15. Isso aqui dá pra gente 51. Logo, gabarito, letra E. Olha que maravilha. Cara, questão excelente. Uma questão que poderia facilmente estar aí numa prova da SpaceX. Sem sombra de dúvida, uma questão muito cara de cair numa prova da SpaceX. Poderia cair numa prova da ESA? Poderia também. Problema nenhum. Uma questão que usa duas relações. Uma relação de tangente e uma relação no triângulo retângulo. Acabou. Você resolve o problema. Show de bola? Olha só, questão 3, ESA 2023. Em um triângulo retângulo ABC com ângulo reto em C, sabe-se que a tangente de A é igual a 2. Ah, tá, beleza. Então eu sei que a tangente de A é igual a 2. Marque a alternativa que representa o valor do seno de A. Então olha só que interessante. Ele fala para mim o seguinte, que a tangente do ângulo, a tangente de um ângulo, tangente do ângulo A, é igual a 2. Ele deu mais alguma informação? Ele deu algum lado pra gente? Ele falou, ah não, o lado tal vale tanto. Ele deu isso? Não. Ele falou quanto é que vale a hipotenusa? Não falou mais nada. Ele só falou o seguinte, a tangente de A é igual a 2. Me diga qual é o seno. Quando ele fala isso, a gente tem que começar a trabalhar com seno, cosseno e tangente. Começar a tentar brincar com esses valores. Então, olha só, você lembra que o seno, a tangente, eu falei que era o seno sobre o cosseno? Eu não consigo escrever a tangente dessa forma. Beleza? Ah, isso aqui é igual a 2. Show de bola. Então, quer dizer que o meu seno do ângulo é igual a 2 vezes o quê? O cosseno do ângulo. Sim ou não? Beleza, então tem uma relação entre seno e cosseno. Seria muito legal se eu tivesse mais uma relação entre seno e cosseno para eu conseguir determinar tanto o seno quanto o cosseno. Mas você lembra lá da nossa relação fundamental? O que seria a relação fundamental? Que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, presta atenção nisso, do mesmo ângulo é igual a 1. É ou não é? Opa, então eu tenho mais uma relação entre seno e cosseno, mais uma equação entre seno e cosseno.
Então, de certa forma, se eu juntar com a equação anterior que eu tinha, que era que o seno de A é igual a 2 vezes o cosseno de A, você concorda comigo que eu tenho duas equações e duas incógnitas? Quais são as incógnitas? Seno e cosseno. Consequentemente, eu consigo, por esse sistema, determinar tanto o valor de seno quanto o valor de cosseno. Como o ângulo A ele é um ângulo agudo, ou seja, ele está entre 0 e 90 graus, os valores de seno e cosseno serão sempre o quê? Positivos. Show de bola? Por que disso? Lembra lá do nosso círculo trigonométrico? Olha quanta coisa eu já estou falando e olha que a gente está na questão 3 ainda. Então preste atenção nessa aula aqui. Lembra lá do nosso círculo trigonométrico? Eixo dos senos, eixo dos cossenos. Quando eu falo que o nosso ângulo ele é agudo, significa que ele está entre 0 e entre 90. Então ele está nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa, tanto os valores de seno quanto os valores de cosseno são o quê? Positivos. Então, para um ângulo agudo, seno e cosseno sempre são o quê? Positivos. Show de bola? Por que eu estou falando isso? Porque vai recair no problema anterior, que nós temos seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, muito provavelmente, eu vou achar duas soluções, uma positiva e uma negativa. A negativa eu vou descartar, beleza? Então, vamos resolver esse nosso sisteminha aqui. Pega a equação de baixo e substitui na equação de cima. No lugar de seno, coloca 2 vezes cosseno. Ah, então quer dizer que 2 cosseno de A ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de A, isso aqui é igual a 1. Sim ou não? Beleza? Ah, então o que isso significa? Que 4 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 5 cosseno ao quadrado de A. Isso aqui é igual a 1. Ah, então quer dizer que o meu cosseno de A é igual a 1 sobre raiz de 5. Racionalizando, isso aqui é a raiz de 5 sobre 5. Beleza? Só que eu quero cosseno? Não, eu quero seno. Mas quem é o seno do ângulo? Ah, o seno do ângulo é 2 vezes o cosseno. Então é 2 raiz de 5 sobre 5. Se a gente olhar lá nas nossas alternativas, isso dá pra gente o quê? Gabarito letra E. Então, questão 3, ESA 2023, gabarito letra E. Beleza? Tranquilo? Mais uma questãozinha aí, direta da ESA. Uma questão que a gente resolveria aí talvez em menos de um minuto. Show de bola? Então bora dar continuidade. Olha quanta coisa a gente já falou de informações importantes e estamos só na nossa terceira questão. Faremos 10 questões na aula de hoje para você dominar as principais ideias. Então, cara, como é que tem que ser a tua postura nesse momento? Não fica tão preocupado nessa primeira vez que você está assistindo a aula em anotar tudo. Se preocupa em prestar atenção. Essa é uma técnica muito boa para você estudar online. Na primeira vez que você está assistindo a aula, cara, presta atenção na aula, tenta entender os conceitos. E quando você vier rever a aula, aí sim você sai ali anotando aqueles principais pontos. Ou quando você for tentar refazer os exercícios por conta própria, você já vai estar com as informações, com as ideias mais frescas na sua cabeça. E só vai se preocupar em anotar aquilo que talvez você não tenha entendido tanto, talvez aquilo que você acha que é um pouco mais bisurado, beleza? Então presta atenção agora. Então bora dar continuidade, olha só. Questão 4, EAR 2023. Seja o triângulo ABC. Só um detalhe, galera. Por que às vezes tem aqui questão da EAR, questão do CFO? Porque são questões, cara, que eu particularmente acredito que tem muito a ver com a cara da ESA e com a cara da SpaceX. Então são questões que facilmente poderiam aparecer na tua prova esse ano, beleza? Então a gente vai pegando essas referências de outros concursos, mas referências que tem muito a cara do concurso que você vai fazer, seja da ESA, seja da SpaceX. Olha só, questão 4. Seja o triângulo ABC retângulo em B, tal que o ponto E está em sua hipotenusa e o ponto D no cateto AB, conforme a figura abaixo. Beleza. Basicamente ele descreveu a figura. Assim, o valor de B ao quadrado mais 4C ao quadrado é... Olha só que interessante. O que eu quero, cara? Eu quero o valor de B ao quadrado mais 4C ao quadrado. Quem é esse cara? Mas olha para a figura. É uma figura que ela tem dois triângulos retângulos aí, concorda? Um triângulo retângulo menorzinho, que é o ADE, e um triângulo retângulo maior, que é o ABC. São dois triângulos retângulos com lado. Cara, olha só que interessante. Quando a gente tem triângulo retângulo, tu já tem que ligar um alerta de falar assim, será que eu vou usar trigonometria aqui? Porque o triângulo retângulo ele atrai muito a trigonometria. Ele atrai muito relação de seno, cosseno e tangente.
É no triângulo retângulo que nós conseguimos fazer esse tipo de relação. Sim ou não? Então, olha só. Vamos redesenhar essa figura aqui do lado. Eu tenho um triângulo retângulo maiorzão. E eu tenho um triângulo retângulo menorzinho. Beleza. Falou de triângulo retângulo, deu valor de lado, quer relação de lado, cara, pensa na trigonometria. Como é que eu consigo transformar isso num problema trigonométrico? Bom, se eu falar que esse ângulo aqui é θ, um ângulo qualquer. Ah, beleza, esse lado aqui vale 2, esse tamanhozinho aqui vale 2, esse cara vale C e esse cara vale B. É ou não é? Olha para o triângulo maiorzão agora. Vamos destacar o triângulo maiorzão. Quem é o triângulo maiorzão? Esse triângulo aqui em azul. Ó, esse triângulo aqui em azul. Triângulo maiorzão. Destacamos o triângulo maior. Concorda comigo que esse triângulo maior, o lado oposto ao ângulo vale B e a hipotenusa vale 2 mais 2, que é 4? Ah, então eu sei que no triângulo maior, o triângulo em azul, vou até deixar aqui em azul, eu tenho uma relação trigonométrica fácil, que é a seguinte. O B, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 4, é igual ao seno de θ. Sim ou não? Ah, show de bola. Agora, bora olhar para um outro triângulo aqui. Olha para esse triângulo menorzinho, o triângulo em rosa. Tá vendo esse triângulo rosa? Olha que interessante. Você consegue perceber que eu tenho uma relação trigonométrica aqui de cosseno? Por que eu tenho uma relação trigonométrica de cosseno? Porque o cateto adjacente ao ângulo de θ sobre a hipotenusa, que é 2, é igual ao cosseno de θ. Opa, eu tenho o seno de θ e o cosseno de θ. Só que, além disso, eu sei que existe uma relação fundamental, que é a relação que o seno do ângulo ao quadrado mais o cosseno do ângulo ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é muito importante, galera, muito importante. Então, no lugar do seno, eu vou substituir b sobre 4. E no lugar do cosseno, c sobre 2. Ah, então quer dizer que b ao quadrado sobre... Quem é 4 ao quadrado? 16. Mais o cosseno ao quadrado. Quem é o cosseno ao quadrado? É c ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui é igual a 1. Ah, beleza, então. Então, deixando todo mundo sobre o mesmo denominador, concorda que fica b ao quadrado mais 4c ao quadrado. Todo mundo sobre 16. Isso aqui é igual a 1. Então, passando 16 que está lá para baixo para cima, multiplicando, eu chego que b ao quadrado mais 4c ao quadrado é igual a 16. Opa, gabarito o quê? Letra D. Show de bola, galera? Cara, um exercício muito maneiro. Poderia estar simplesmente na prova da ESA isso daqui. Beleza? Caiu na EAR, mas poderia... É uma questão que tem muita cara de cair na prova da ESA, por exemplo. E o que você precisa saber? Relação direta de seno, cosseno e tangente. Saber o que é isso. E a relação fundamental. Acabou. Morreu o exercício. Muito parecido com coisas que a gente vem fazendo até agora. Agora, olha só esse quinto exercício. CFO CVMERG também em 2024. Esse aqui eu tenho, assim, a percepção que tem uma cara mais de prova da SpaceX, por exemplo. Considere uma função de variável real definida por f de x igual a 3 menos 2 cosseno de x sobre 2. Aí o candidato já se desespera. Caraca, função, cosseno de x sobre 2, com metade. O cara começa a pensar em um monte de coisa que não tem nada a ver. Lê o que ele pede. O conjunto imagem dessa função é... Bom, ele deu uma função. Tu lembra da nossa aula de função? Se tu não lembra, tá aí no nosso canal, cara. Veja a aula de função. Lá eu explico o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. E isso é importante. Muitas das vezes a questão é fácil, mas por não saber um conceito simples, o candidato perde a questão. Já vi isso acontecer demais. Demais. A questão, cara, que era questão para o cara acertar. Quais são as questões que todo candidato que quer ser aprovado tem que acertar? As questões fáceis e as questões médias da prova. Questão difícil? Pode cagar. Agora, as fáceis e as médias em concursos concorridos, como o concurso da ESA, como o concurso da SpaceX, como o concurso da AFA, da EFON, da Escola Naval, do IME, do ITA, você é obrigado a acertar. E aí, às vezes, por uma besteira, cara, por um detalhe, por uma definição básica que o cara não sabe, ele perde a questão. Então, se você não lembra o que é conjunto imagem, o que é conjunto domínio, o que é conjunto contradomínio, já tá essa aula no nosso canal, na aula de funções. Eu explico tudo isso lá, então veja essa aula depois. Olha só, ele dá a função f de x igual a
3 menos 2 cosseno de x sobre 2. E o que ele quer? O conjunto imagem da função. O que é o conjunto imagem? Quais são os valores de f de x? Quais os possíveis valores de f de x? Esse é o nosso conjunto imagem. Beleza? Esse é o nosso conjunto imagem. Então, para eu determinar quais valores o meu f de x pode ter, eu tenho que determinar quais valores isso daqui pode ter, que é 3 menos 2 cosseno de x sobre 2. E como é que eu faço isso? Por uma definição muito simples. Lembra o seguinte, lembra lá do nosso círculo trigonométrico? Onde nós temos aqui o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Você lembra muito bem, que eu sei, que o nosso tanto seno quanto cosseno vai de um valor de 1 até menos 1. Tu lembra disso daí? Com certeza, né? O que isso significa? Que o cosseno ou o seno, independente do ângulo que for, ele está limitado entre menos 1 e 1. Então, menos 1 é menor ou igual ao seno de qualquer ângulo que é menor ou igual que 1. E menos 1 é menor ou igual ao cosseno de qualquer ângulo e é menor ou igual que 1. Então, o seno, ele caminha entre menos 1 e 1. O seno de, sei lá, de um ângulo qualquer pode ser 2? Nunca. Pode ser 2,5? Nunca. Pode ser 1,1? Nunca. Pode ser menos 10? Também não. Porque o cosseno e o seno de qualquer ângulo, ele está limitado de menos 1 até 1. Beleza? Se o cosseno ou o seno de qualquer ângulo está limitado de menos 1 até 1, o cosseno de x sobre 2 não é diferente. Então, qual é o menor valor que esse cara pode assumir? Menos 1. Qual é o maior valor que esse cara pode assumir? 1. Então, para o menor valor, que é cosseno de x sobre 2 igual a menos 1, você concorda comigo que a minha função f de x ela é 3 menos 2 menos 1, que é igual a 5? E para cosseno de x sobre 2, assumindo o maior valor que ele consegue, que é 1, a minha função f de x é o quê? 3 menos 2 vezes 1, que é igual a 1. Beleza? Então, olha só. Como o meu cosseno varia de menos 1 até 1, a minha função ela varia de 5 até 1. Então, qual é o maior valor que a minha função pode assumir? 5. Qual é o menor valor que a minha função assume? 1. Opa, então quer dizer que a minha imagem, que são os valores que a minha função pode assumir, está indo de 1 até 5. Escrevendo de outra forma, é 1 fechado, 5 fechado. Quer dizer que tanto 1 quanto 5 estão incluídos no nosso conjunto imagem, o que dá pra gente gabarito letra B de bola. Tranquilo, cara? Usando uma definição básica de seno e cosseno, uma outra ideia importante que você tem que ter. Por exemplo, você está fazendo uma prova discursiva. Como é que você consegue conferir que seus resultados estão dando certo ou estão dando errado? Pra galera, por exemplo, que vai fazer a prova do IME e a prova do ITA. Cara, tu chegou lá na prova do IME, tu vai fazer uma prova real e tu, descobriu que o cosseno deu 1,5, tu fez merda na conta. Aquele problema tá errado. Ou a questão vai ser anulada, tá? Mas, em regra, né, você que fez a merda na conta. Então, é uma forma de você conferir se o que você tá fazendo tá certo ou tá errado. O valor de seno e cosseno deu maior do que 1, ou menor que menos 1, cara, tu fez besteira na conta. Refaça a conta porque tem algum erro ali. É uma técnica, né, para quando você está trabalhando com trigonometria em uma prova discursiva, você ir verificando se aquilo que você está fazendo está dando certo. Agora, olha só, próximo exercício. Pegou esse exercício aí, exercício 5, CFO? Cara, bisurado demais. Uma questão que trabalha trigonometria e função. Então, pegou um conceito básico de função, que é a imagem, e um conceito básico de trigonometria. Poderia estar numa prova da ESA. Tranquilo, poderia estar numa prova da SpaceX. De boa também. Beleza? Então, aprenda essa questão aqui, que é muito importante isso daqui. Olha só, questão 5. Ou melhor, questão 6. SpaceX 2024. Aí ferrou, né? Aí o cara olha um gráfico escroto. Caraca, já pula a questão. Não, cara, calma. Leia a questão, vê o que ele pede. Considerando o gráfico abaixo, a alternativa que contém a lei de uma possível função a ele correspondente é... Opa, aí tá lá. Aí, cara, olha só com calma. Nosso eixo Y e eixo X. Primeira coisa que eu observo é o seguinte. A minha função
ela assume um valor menos 2 quando o meu x é igual a zero. Sim ou não? Então, quando o meu x é igual a zero, a minha função tem que dar um valor menos 2. E aí, vamos lá. Como é que eu trabalho nesse tipo de questão? Olhando o gráfico e tentando descobrir função. Pô, uma prova objetiva, sai testando todas as alternativas, pô. É mais fácil, é mais rápido. Então, testa a letra A, letra B, letra C, letra D, até chegar numa resposta. Beleza? Então, olha só. Primeira coisa que eu observo no gráfico. Vê se tu consegue observar isso comigo. Ó, nesse ponto aqui, que eu estou destacando em rosa, nesse ponto aqui, quando o meu x é zero, o valor de y é menos 2. Então, vamos testar, por exemplo, a letra A. Vamos testar a letra A. Letra A, ela dá a seguinte função. Y é igual a 2 seno de x mais 3. Bom, eu sei o seguinte, que se essa função ela for uma possível função, quando eu colocar x igual a zero, o y tem que me dar como resposta o quê? Menos 2. Vamos testar isso? 2 vezes o seno de zero mais 3. Quem é o seno de zero? Lembra lá do nosso círculo trigonométrico? Já vou até destacar ele aqui. Olha ele aqui. A gente já fez ele. Tá vendo nosso círculo trigonométrico? Jogar ele aqui para baixo. Quem é o seno de zero? O seno de zero é o próprio zero. Porque o zero está aqui. Então, o seno de zero é o próprio zero. Então o seno de zero é zero. Então, isso aqui é igual a 3. Deu menos 2? Não. Então, não pode ser letra A. Simples. Vamos testar a letra B? Letra B. Y é igual a 3 seno de x menos 2. Quando a gente taca x para zero, mesma coisa. 3 vezes o seno de zero menos 2. Quem é seno de zero? É o próprio zero. Opa, isso aqui deu menos 2. É essa a função? Não sei. Pode ser que seja. Então, deixa ela aqui em stand-by. Pode ser que seja. Vamos analisar as outras alternativas. Letra C. Y é igual a 2 cosseno de x mais 3. Quando a gente joga o x para zero, fica 2 cosseno de zero mais 3. Quem é o cosseno de zero? 1. Cosseno de zero vale 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 é igual a 5. Também não pode ser a letra C, porque eu quero como resposta o quê? Menos 2. Letra D. Y é igual a 3 vezes o cosseno de x mais 2. Quando a gente joga o x para zero, fica 3 cosseno de zero mais 2. Quem é o cosseno de zero? Cosseno de zero é igual a 1. Então, 3 vezes 1 dá 3, mais 2 é igual a 5. Também não pode ser letra D. Agora, bora dar uma olhada na letra E. Olha a letra E. Y é igual a 3 cosseno de x menos 5. Quando a gente joga x para zero, 3 vezes o cosseno de zero menos 5. Cosseno de zero é igual a 1. Opa, beleza. Cosseno de zero é igual a 1. 3 menos 5, menos 2. Opa, pode ser que seja também a letra E. Então, eu estou em dúvida entre quais alternativas? B e E. Eu tenho que pegar agora outros pontos e testar até uma dessas alternativas não mais corresponder. Então, vamos pegar outro ponto aqui, ó, π sobre 2. Se você olhar lá no nosso gráfico, quando x é igual a π sobre 2, y é igual a 1. Ah, beleza. Quem é π sobre 2? É 90 graus. Tu lembra disso aí? Eu sei que o seno de 90 graus, ou o seno de π sobre 2, é a mesma coisa, é igual a 1. E eu sei que o cosseno de 90 graus, ou o cosseno de π sobre 2, é igual a 0. Então, vamos testar a letra B? Então, ó, letra B. Vou botar aqui em verde. Agora a gente fazendo o teste já só entre a letra B e a letra E. Letra B. Eu sei que a minha letra B é igual y é igual a 3 seno de x menos 2. Beleza. E a letra E? Y é igual a 3 cosseno de x menos o quê? Menos 5. Ah, beleza, tranquilo. Então vamos lá. Para seno de x igual a π sobre 2, não fica
3 vezes 1 menos 2, isso aqui dá 1. Opa, show de bola. E lá na letra E, 3 vezes o cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Aí então fica 0 menos 5, que é igual a menos 5. Opa, não pode. Como não pode, qual é a única alternativa que está batendo as gaivotas do gráfico? Alternativa, letra B. Logo, gabarito. Letra B. O que eu precisei fazer? Analisar 2 pontos e substituir 2 valores. Testando isso para todas as alternativas. É o jeito mais rápido, mais fácil e mais seguro de você acertar uma questão dessa. Difícil? Não. Tranquilo. O que você precisava lembrar? Seno, cosseno. Olhar lá para o círculo trigonométrico. Ah, eu sei que seno de 0 está aqui. Ó. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Π sobre 2 está aqui em cima. Ah, então seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno é 0. Aqui, 3π sobre 2. Cosseno é menos 1, seno é 0. Beleza? E assim por diante. Π sobre 2 não. Aqui é π, né? Aqui é π. E aqui é 3π sobre 2. Então, cosseno de π menos 1, seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1, cosseno, 0. Básico, beleza? Sem dificuldade. Agora, questão 7, é AR 2023. Se cosseno de x é igual a menos 0,8, então o valor de 1 menos cosseno de 2x é igual a... Agora é uma nova ideia, cara. Olha só que interessante. Você lembra lá como que a gente fazia decoradamente para determinar cosseno, por exemplo, de A mais B? Ah, eu sei que era cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Isso é uma maneira da gente abrir, digamos assim, esse cosseno de A mais B. Como é que era o cosseno de A menos B? Ah, cosseno de A menos B era só inverter o sinal. Cosseno de A vezes o cosseno de B mais seno de A vezes o seno de B. Só que são duas formulinhas, na realidade é uma só, né, cara? Na outra é só você trocar o sinal. Que é muito importante você ter decorado. Muito importante. Isso aparece recorrentemente nas provas. Mas ali está 2x. Como é que seria o 2x? Como é que a gente conseguiria abrir o cosseno de 2x? Ah, eu sei que cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno de x mais x. Isso aqui é o cosseno de x vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes o seno de x. Ah, então você está falando para mim que o cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x? Exatamente. Só que tem um seno ali, né? Como é que eu consigo deixar o cosseno de 2x só em função do cosseno de x? Lembra da relação fundamental? Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Ah, então quer dizer que o meu seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Substituir isso aqui em cima. Concorda que vai ficar cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 1? Sim ou não? Então, o cosseno de 2x eu consigo escrever como sendo 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso aqui é muito bisurado. Muito. É muito interessante, cara. Não é obrigatório, tá? Mas é muito interessante que você já chegue na prova com isso aqui decorado. Para não perder esse tempo tendo que demonstrar como chegar no cosseno de 2x em função do cosseno de x. E o que o enunciado quer? Ele quer 1 menos o cosseno de 2x. Então, no lugar do cosseno de 2x, a gente vai substituir 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 2 cosseno ao quadrado de x menos mais 1. Ah, então é 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x. Beleza? A gente consegue colocar, por exemplo, até o 2 em evidência. Fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Quem é o cosseno de x? Menos 0,8. Então, fica 2 que multiplica 1 menos 0,8. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, quando tu fizer essa continha aí, isso aqui vai dar pra gente 0,72. O que dá pra gente aí, gabarito, letra B de bola. Só fazer essa continha aí, já fiz antes só pra gente ganhar tempo. Beleza? Então aqui vai ficar 0,72.
72. Gabarito. Letra B. Então, cara, decora essa informação, que o cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Vai adiantar demais na hora da prova. Você não vai ter que ficar demonstrando tudo isso. Então, o pessoal fala assim, ah, eu tenho que decorar tudo? Não tem que decorar tudo, mas tem algumas coisas que caem tanto nas provas que é bizu você já chegar sabendo, beleza? Agora, olha só, cara, questão 8. ESA 2024. A ESA terá que levar a cumeira do telhado de sua garagem, do ponto C, para possibilitar a entrada de uma nova viatura blindada adquirida pelo Exército Brasileiro. Para isso, deverá elevar a cumeira do telhado da garagem do ponto C para o ponto B, de modo que a inclinação alfa do telhado seja dobrada. Sabe-se que AD é igual a 5, CD é igual a 1, CAD é igual a alfa, em quantos metros aproximadamente a cumeira do telhado deverá ser elevada. Então, olha só, vamos redesenhar aqui a figura e entender o que ele quer. A figura basicamente é o seguinte. Tem um triângulo maiorzão. Eu tenho um triângulo menorzinho aqui. Esse cara aqui vale alfa. Eu quero que esse ângulo aqui também vale alfa. Para justamente dobrar o ângulo. É isso que ele fala quando nós queremos elevar a tal altura que o ângulo fique dobrado. Esse cara vale x, esse cara vale 1. Esse cara vale 5. Olha só que interessante. Você concorda comigo? Olha para o triângulo menor. Para o triângulo que só tem alfa ali. Vou destacar ele aqui em azul. Olha para esse triângulo menor aqui. Eu tenho um ângulo e dois lados. Você concorda comigo que isso aqui é uma relação de tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente? Lembra disso aí? A gente acabou de falar. Então eu sei que a tangente do meu ângulo alfa, que é o cateto oposto, que é 1 sobre o cateto adjacente, que é 5. Ah, então a tangente de alfa é 1/5. Beleza. Agora, olha para o triângulo, cara, que eu vou destacar aqui em rosa. Triângulo maiorzão. Ah, eu tenho um triângulo maiorzão em rosa. E você concorda comigo que o ângulo dele é alfa mais alfa? Ah, então quer dizer que esse ângulo aqui é 2 alfa. Então eu tenho 2 alfa, um lado que é x mais 1, outro lado que é 5. Então quer dizer que, ao contrário do ângulo de 2 alfa, é x mais 1. E o cateto adjacente é 5. Ah, então quer dizer que a tangente do ângulo 2 alfa é igual a x mais 1 sobre 5. Beleza. Seria muito interessante se tivesse alguma relação que eu conseguisse relacionar, né? Uma relação que conseguisse relacionar. Fica meio redundante, mas é isso. 2 alfa, tangente de 2 alfa e tangente de alfa. Será que tem? Sim, existe. Quando a gente lembra, quer fazer igual a gente fez com o cosseno, tem como fazer com a tangente. Por exemplo, tangente de A mais B. Quem é a tangente de A mais B? É uma formulinha decorada que basicamente é a tangente do ângulo A mais a tangente do ângulo B sobre 1 menos a tangente do ângulo A vezes a tangente do ângulo B. E quando é menos, é só inverter os sinais. No lugar do mais, tu coloca menos, no lugar do menos, tu coloca mais. Então, por exemplo, tangente de A menos B, como é que fica? É a tangente de A menos a tangente de B sobre 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Mas como é que agora eu faço a tangente de 2α em função da tangente de alfa? A tangente de 2α é a tangente de alfa mais alfa. É o primeiro caso. Ah, esse é o primeiro caso, é a tangente de alfa mais a tangente de alfa sobre 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de alfa. Melhorando isso daqui, é 2 tangente alfa sobre 1 menos a tangente ao quadrado de alfa. Beleza? É uma outra parada muito maneira para tu decorar. Que a tangente de 2α é em função da tangente de alfa. Tá aí, demonstrado para você. Beleza? Ah, preciso ficar fazendo isso toda hora? Não, se tu tiver isso decorado, fica mais fácil. Então vou deixar essas informações aqui de canto. É uma informação
a caráter só de revisão, eu não vou ficar te explicando e demonstrando o porquê disso daqui. A ideia é a gente justamente só fazer uma revisão em cima disso, mostrando para você os principais pontos que são mais importantes. Ah, então, cara, esse tangente de alfa aqui eu consegui escrever como sendo 2 tangentes de alfa sobre 1 menos a tangente ao quadrado de alfa. Isso aqui é x mais 1 sobre 5. Só que eu não tenho o valor da tangente de alfa, que é 1/5. Tem. Então, se eu tenho o valor da tangente de alfa, que é 1/5, isso aqui é 2 vezes 1/5 sobre 1 menos 1/5 ao quadrado, que é 1 sobre 25. Melhorando isso aqui, vai ser 2/5 no nosso numerador e no nosso denominador, 24 sobre 25. Repete o primeiro, 2/5 multiplica pelo inverso do segundo, 25 sobre 24. 5 cancela com 25, sobra 5. 2 cancela com 24, sobra 12. Ah, então quer dizer que a tangente de 2α é 5 sobre 12. Só quem é a tangente de 2α? X mais 1 sobre 5. Ah, então eu sei que passa esse 5 que está lá embaixo, lá para cima multiplicando. 25 sobre 12 é igual a x mais 1. Logo, x é igual a 25 sobre 12 menos 1. Quem é 25 sobre 12 menos 1? É 25 menos 12, todo mundo sobre 12. Isso aqui é igual a x. Beleza? 25 menos 12, 13 sobre 12. Isso aqui é igual a x. Quando tu fizer essa continha, x é aproximadamente 1,08. Que dá pra gente gabarito letra B. Beleza? Tá aí. Questão da ESA 2024. Uma prova que, na minha opinião, foi bem difícil, tá bom? Mas tá aí, beleza? Então, olha só. O que tu tinha que saber? Muito parecido com a questão anterior, só que na questão anterior tu tinha que saber o cosseno do dobro. Aqui você tinha que saber a tangente do dobro, em função da tangente. Então, tangente de 2α em função da tangente de alfa. Na questão anterior, você tinha que saber o cosseno de 2x em função do cosseno de x. Beleza? Zero estresse, né? Olha só, questão 9, ESA 2021. Identifique o ângulo x em radianos do intervalo 0 a 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Então, olha só que legal. Eu quero saber qual ângulo de 0 a 2x, a 0 a 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Seria muito maneiro se eu conseguisse escrever o seno de 2x como sendo algo em função do seno de x. Não seria? A gente viu isso para o cosseno, a gente viu isso para a tangente. Mas como é que eu faço isso para o seno? Vamos lembrar? Seno de A mais B, eu consegui escrever como sendo 2 vezes, ou melhor, eu consegui escrever como sendo seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Ah, e como é seno de A menos B? Só inverter o sinal. Isso aqui na realidade vai ser seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Beleza? Pô, mas como é que é o seno, por exemplo, de 2x? Ah, é o seno de x mais x. Recai lá sobre o primeiro caso. Então, seria o seno de x vezes o cosseno de x mais o seno de x vezes o cosseno de x. Então, quer dizer que o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Show de bola. É uma outra informação também muito importante, essa relação aqui. O seno de 2x é em função da metade, que é o seno de x vezes o cosseno de x vezes 2. Então, olha só, a gente viu a relação do cosseno, a gente viu a relação da tangente, e agora a gente está vendo a relação do seno. Então, quando aparecer coisas desse tipo, é bizu, às vezes, você tacar para o arco metade. Então, por exemplo, ali apareceu seno de x igual ao seno de 2x. Poderia aparecer seno de 2x igual a seno de 4x. O que você vai fazer com seno de 4x? Arco metade, deixar em função do seno e cosseno de 2x. Ah, beleza. Então, no lugar, por exemplo, desse camarada aqui, eu vou colocar 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Então, a minha equação, na realidade, ela fica seno de x é igual a 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. Primeira possibilidade. Vou até jogar
isso aqui para o canto, para a gente ganhar espaço. Primeira possibilidade é o meu seno de x ser igual a zero. Se seno de x for igual a zero, zero é igual a 2 vezes zero. Tem algum ângulo na resposta para seno de x igual a zero? Seno de x é igual a zero, cara, lá no nosso círculo trigonométrico de 0 a 2π, quando x é igual a zero, ou x é igual a π. Ou x igual a 2π. Tem algum ângulo desse? 0, π ou 2π? Porque para x igual a zero, seno de 0 é zero, seno de π é igual a zero e seno de 2π é igual a zero. Não tem. Então, isso significa que o seno de x é diferente de zero. Se seno de x é diferente de zero, eu posso cortar esse cara para esse cara. Então, sobra 1 igual a 2 vezes o cosseno de x. Logo, o meu cosseno de x é igual a meio. Qual o valor de x cujo cosseno é igual a meio? Aí a gente vai lá para o nosso círculo trigonométrico. Lembra dele? Eixo dos senos, eixo dos cossenos. Eu quero que o meu cosseno seja meio. Então, quero que esse cara aqui. Logo, eu tenho duas possibilidades para isso, no intervalo de 0 a 2π. Ou o ângulo vai ser esse cara aqui em cima, ou o ângulo vai ser esse cara lá embaixo. De tal forma que esse cara aqui em cima é o 60 graus, π sobre 3. E esse cara aqui embaixo é 5π sobre 3. Então, de duas uma. Ou x é igual a π sobre 3, ou x é igual a 5π sobre 3. Quem é π sobre 3? 60 graus. Toda vez que você tiver o π, substitui por 180. Fica mais fácil transformar radiano para grau. Então, olha aqui o π. Eu posso substituir π, é a mesma coisa que jogar π como 180 graus. Então, π sobre 3 seria o nosso 60 graus. E aí você lembra lá das relações, né, dos ângulos famosos, que é 30, 45 e 60. Você tem que saber seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Eu sei que o cosseno de 60 graus, que é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 3, é meio. Beleza? Por isso que eu cheguei nessa resposta. Então, se você olhar lá para as nossas alternativas, a única alternativa que tem é π sobre 3, gabarito letra E. Beleza? Então, x igual a π sobre 3, gabarito letra E. Questão da ESA 2021. Agora, olha a última questão para a gente fechar esse conglomerado de coisas que você tem que saber de trigonometria para chegar bem na prova, tanto da ESA quanto da SpaceX. É a questão 10 da SpaceX, cara. A SpaceX ela gosta de jogar um pouco trigonometria e inequação. E isso assusta às vezes um pouco o candidato, porque ele não está nem tão acostumado com trigonometria, muito menos com inequação. Mas olha só, cara, que é um exercício muito simples. Se você entender esse exercício, cara, você já dominou, por exemplo, inequação. É uma matéria que você não precisa nem mais estudar. Basta entender esse exercício que qualquer questão de inequação vai sair por isso. Ó, o conjunto da solução da inequação. Vamos escrever 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de x maior que 2, no intervalo de 0 a 2π. O que é o intervalo de 0 a 2π? É uma volta no círculo trigonométrico. Ele quer saber o conjunto. Tá bom, vamos lá. Olha só. Cara, quando a gente tem uma relação ali, né, cosseno e seno, é muito interessante tentar deixar todo mundo na mesma variável. Então a gente tem cosseno e seno. Não seria muito interessante deixar todo mundo como sendo seno ou como sendo cosseno? Trabalhar com seno e cosseno na mesma equação é meio esquisito, porque eu não consigo somar as coisas, eu não consigo deixar ninguém em evidência. É meio estranho. Mas a gente lembra lá da nossa relação fundamental que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1, relação fundamental. Ah, então olha só, aquele cosseno ao quadrado de x eu consigo escrever como sendo 1 menos o seno ao quadrado de x. Vamos substituir? Então vai ficar 2 que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de x mais o seno de x. Isso aqui tem que ser maior que 2. Ah, beleza. Estou fazendo a distributiva aqui. 2 menos 2 seno ao quadrado de x mais o meu seno de x. Isso aqui tem que ser maior que 2. Ah, beleza. 2 de um lado com 2 do outro cancela, né? Só passar para o mesmo lado ficaria 2 menos 2, que é 0. Então, na realidade, isso aqui ficou menos 2 seno ao quadrado de x mais o meu seno de x. Isso aqui tem que ser maior do que 0. O que eu consigo fazer de uma forma esperta? Colocar o seno de x em evidência. Então, seno de x,
que multiplica menos 2 seno de x mais 1. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Beleza? E agora que entra a parte da inequação. Até agora foi só trigonometria. O que eu fiz até agora? Eu só ajustei uma inequação para ficar de um formato mais fácil de trabalhar. Ou seja, eu substituí o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado. Essa foi a função da trigonometria até então. Agora vai entrar uma parte da inequação. E quando a gente tem uma inequação, sendo essa inequação o produto de coisas, então qual é o produto? É seno de x vezes tudo isso aqui. Então eu tenho um produto de coisas. Para resolver essa inequação, a gente vai usar um artifício matemático vulgarmente conhecido como quadrinho dos sinais. O que seria o quadrinho dos sinais? Eu vou escrever cada parcela dessa multiplicação e analisar individualmente se para quais valores aquela parcela assume valores positivos ou negativos. Então, por exemplo, seno de x. Pega o seno de x, coloca a reta real. Para valores de seno de x, o seno de x inteiro maior do que zero, seno de x é positivo. Para valores de seno de x menores que zero, obviamente é negativo. Beleza? Agora a gente pega menos 2 seno de x mais 1. Para valores de seno de x maiores que meio, esse camarada é o quê? O menos 2 seno de x mais 1. Negativo. Então, por exemplo, se seno de x for 1, ficaria menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 1, menos 1. Ou seja, é um valor negativo. Para valores de seno de x menores que meio, toda aquela parcela menos 2 seno de x mais 1 assume valores o quê? Positivos. Exemplo, seno de x igual a 0. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, assumiu um valor positivo. E agora? Agora a gente vai fazer a interseção desses resultados. Então, traça uma linha no zero, traça uma linha aqui no meio. Menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Ah, beleza. Então, quer dizer que 0 é menor que o meu seno de x, que tem que ser menor que meio. Por quê? Eu não quero valores maiores do que zero. Eu não quero valores maiores do que zero. Então, o que me interessa? Valores positivos. E para valores positivos, somente esse intervalo me interessa. Beleza? Somente esse intervalo me interessa. Então, é o intervalo onde o seno está indo de 0 a meio. E agora, como é que eu vou achar uma solução para isso? Vamos lá para o nosso círculo trigonométrico. Mais uma vez, olha ele aí. Cosseno. Pronto. Olha só que interessante, cara. Eu quero que o meu seno ele vá de 0 até meio. Ou seja, ele quer sair daqui e chegar até meio. Quais ângulos eu posso escolher para que o meu seno vá de 0 aberto até meio aberto? Ângulos que estão nessa faixa aqui ou nessa faixa aqui. Nesse caso, ângulos que estão indo de 0 até 30 graus, que é a mesma coisa que π sobre 6, ou ângulos que estão indo de π até π menos π sobre 6, que é a mesma coisa que 5π sobre 6. Por que eu sei disso? Porque o seno de 30 graus, que é a mesma coisa que o seno de π sobre 6, é meio. Então, o máximo que esse cara pode chegar em um intervalo aberto é π sobre 6. E o menor valor? 0. Porque eu quero que o seno do ângulo vá de 0 a π sobre 6. Ah, então isso significa... Qual é o intervalo que eu quero? Intervalo que começa em 0 aberto até π sobre 6 aberto, união com outro intervalo, que vai de 5π sobre 6 aberto até π aberto. Beleza? Se você olhar as alternativas, vamos dar uma olhada? Isso dá pra gente gabarito letra E. SpaceX 2019. Então, gabarito. Letra E. Então, cara, olha só. A gente encerra a aula de hoje com essa questão. Foram 10 exercícios que eu recomendo fortemente que você refaça todos, tá bom? Qual é o bizu? Viu a aula? Presta atenção. Não se preocupa tanto nesse primeiro momento em sair copiando tudo. Pega os exercícios, tenta refazer um a um sozinho. Se você não conseguir,
volta na aula, vê qual é o bizu e anota. Aí sim você anota o bizu. Tipo, ah, cara, isso aqui é importante, isso aqui eu esqueci. Mas olha quanta coisa a gente viu, cara. Relações básicas de seno, cosseno e tangente. Ah, é básico? Básico, mas cai. E tem aluno que erra. Relação seno, cosseno e tangente. Você tem que saber o que é isso. A gente viu relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. A gente trabalhou em cima de círculo trigonométrico. Viu que ângulo agudo, o seno e o cosseno são positivos. Beleza? Trabalhamos com função, vimos imagem de função trigonométrica, mais um assunto aí extremamente importante. Trabalhamos com gráfico, um outro assunto que também é muito cobrado. Fizemos algebrismo de cosseno do arco metade, seno do arco metade, tangente do arco metade, cada questão abordando um assunto desse. E por fim aqui, cara, a gente fez o quê? Uma inequação envolvendo trigonometria, que é um outro assunto também que cai e às vezes a galera tem um pouco de dificuldade, quando na realidade é uma questão relativamente simples. Show de bola? Quanto conteúdo a gente viu em 10 questões? Essas 10 questões, mais uma vez, já foram pensadas justamente para abordar a maior quantidade de ideias no menor volume de exercícios possíveis para potencializar ainda mais o teu estudo nessa reta final. Beleza? Então acompanha aí com a gente, fica, já deixa teu like, teu comentário, compartilha com teus amigos e vem com a gente nessa jornada de revisão nessa reta final aí para a ESA e para a SpaceX. Fiquem com Deus, ótimo estudo!